Bom dia para você que está ao vivo, para você que está assistindo a gravação. Hoje nós vamos para o penúltimo dia da magia, que é esse trabalho de 28 dias que estamos fazendo juntos, maravilhoso. Hoje é um dia de chuva aqui no Rio de Janeiro. Bom dia! Olha só, hoje é o dia 27. O espelho mágico. Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Dia. É difícil escrever. Se quiser escrever pra mim, Ingrid, Guide, bom dia, amor. Escreve pra mim aí, Guide. Dia 27, o espelho mágico. Por favor. Se você não estiver, sei lá, dirigindo. Estamos aqui para o penúltimo dia. Bom dia, todo mundo que tá chegando. O espelho mágico, o que será que nos espera hoje? Obrigada. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Pronto. Vamos lá. O espelho mágico. Vou começar, são 7h11. Cheguei um pouquinho atrasada, mas pra gente não ficar enrolando aqui, né? Quem for chegando, vai chegando. Se você quiser compartilhar com alguém, é só mexer aqui nessa setinha, tá bom? Então vamos lá. Dia 27, a gente sabe que todos os capítulos começam com alguma frase, né? Hoje é uma frase do Khalil Gibran, deve falar bem diferente, né, do que escreve, poeta e artista. Então, a frase de hoje é: a aparência das coisas muda de acordo com as emoções. Portanto, nós vemos magia e beleza nelas, quando na verdade a magia e a beleza estão dentro de nós. Isso aqui vai dar muito pano pra manga hoje, hein? Tem bastante assunto. Vou repetir a frase, tá? Vou repetir. A aparência das coisas muda, nosso mundo externo muda, nossa realidade muda, de acordo com as nossas emoções. Bom dia! Portanto, nós vemos a magia e a beleza nelas, quando na verdade a magia e a beleza está em nós. O que ela tá querendo dizer com isso? Que é muito legal da gente compreender. Toda vez que alguém me faz um elogio, assim, muito grande, alguém que vem uma seguidora, por exemplo, principalmente eu tô falando elogio mais, assim, de seguidora, né? Que fala, meu Deus, você me ajudou muito, ou isso ou aquilo, né? Ou é um elogio, assim, muito grande, muito intenso. Eu costumo responder para as pessoas, né? Quando eu sinto que tem um distanciamento, né, dentro do elogio. Não que eu não ame receber elogios, eu amo receber elogios igual a todos nós, mas assim, quando eu sinto que tem um distanciamento, como se a pessoa estivesse me vendo num pedestal, assim, como se eu estivesse fazendo algo muito distante de quem ela é, né? Eu recebo esse reconhecimento. Ontem mesmo recebi uma mensagem de uma pessoa que vai estar lá no retiro e que tá aqui na magia todos os dias. Então ela falou, muito obrigada, você me ajudou a despertar, muito obrigada por isso, tô muito feliz, tô muito grata, me contou várias histórias. E eu lembro pra ela, você despertou. Eu tô sendo um canal aqui pra te lembrar da tua potência, da sua potência. Porque é isso, né? Eu tô aqui, eu reconheço o meu papel aqui, com certeza, por isso estou aqui. Roberta, o retiro começa amanhã, sexta-feira, em Búzios. Ainda dá tempo de você vir. Tem uma vaga lá que eu acho que vai ser a sua, hein, Roberta? Vai ser muito maravilhoso. Eu tô aqui, gente, numa correria, se vocês soubessem. Ontem, 10 horas da noite, estava fazendo reunião. Acordei hoje, não consigo comprar um café. Saí correndo agora para comprar um café, porque eu não consigo não tomar um cafezinho de manhã.
E a gente olhando o cardápio, cada detalhe, e a gente falando com as pessoas, e ajudando as pessoas a chegarem, e preparando muitos presentes, muitas surpresas, sempre querendo entregar mais do que vocês esperam, né? Ah, você tá na Bélgica, meu amor. Então tá bom. Mas você fica ligado que a gente vai mostrar bastante coisa do retiro, e quem sabe, né? Você vem fazer alguma outra coisa numa próxima oportunidade ou algum trabalho online. Tem surpresa aí nos próximos dias, fiquem atentas, tá? E não percam a live de amanhã, que é a última, é muito importante. Eu tenho muitas seguidoras de fora do Brasil, muitas, e muitas alunas também. Na Europa, mais do que nos Estados Unidos. Então vamos lá. Você pode passar... Como é que a gente faz aqui o trabalho? Eu vou lendo algumas coisas para quem não estava aqui nos outros dias. Hoje é o dia 27 dos 28 dias. Então amanhã é o último dia desse trabalho, a magia. Que é uma prática de gratidão, né? Ela inventa as maneiras mais loucas da gente falar sobre gratidão. Para que a gente mude a nossa frequência e manifeste as coisas que a gente quer, né? Então tem bastante conteúdo ainda lá no meu feed. Quem quiser vai lá ver. Porque tem assim, ouro nesses conteúdos, tá? E quem pôde ali todos os dias fazer as práticas com a gente, tá tendo muitos resultados. Então eu vou começar a ler um trechinho e a gente vai conversando. Essa história do espelho é bem interessante, tá? Finalizando aquele pensamento que eu comecei a conversar aqui com a Roberta sobre o retiro, o que eu faço para as pessoas, o que eu respondo para as pessoas quando elas enxergam tudo isso em mim, né? Essa luz, esse amor, e que existe e é genuíno mesmo, eu entrego isso aqui com muito amor pra vocês, só vai enxergar isso em mim quem tem isso dentro de si. É isso que essa frase tá falando. Da mesma forma, também é verdade que quando a gente enxerga, a gente falou lá nos stories sobre julgamento essa semana, né? Eu falei que é uma coisa que atrapalha muito a prosperidade da gente, a gente também já falou aqui. Da mesma forma, o contrário, quando a gente enxerga algo de ruim no outro, isso também é nosso, tá? Isso também é nosso. É muito importante você saber disso. Assim como o que você enxerga de bom no outro é algo que existe dentro de você, o que você enxerga, entre aspas, de ruim, também é seu. Tive uma boa pergunta ontem lá na caixinha que eu respondi, que foi a pessoa perguntando como que eu faço o pensamento que eu trago para quebrar essa história do julgamento, né? Porque eu falei que o julgamento atrapalha a prosperidade existencial. E aí eu ensinei lá, tá lá nos meus stories, depois vai lá ver. Dá um print, porque é bom guardar. Então você pode passar o resto da sua vida tentando moldar o mundo de acordo com a sua vontade. Correndo de um problema para outro na tentativa de solucioná-los, reclamando sobre determinadas situações ou sobre as outras pessoas, e mesmo assim nunca conseguir viver plenamente e realizar os seus sonhos. Porém, quando você traz a gratidão mágica, né? Quando você torna essas coisas que a gente está falando aqui da gratidão mágica, o seu estilo de vida, tudo no seu mundo, ao seu redor, se transforma magicamente num piscar de olhos. Essa mudança se dá porque você mudou. Portanto, o que atrai para si mesmo também muda. Então vamos conversar sobre isso, que tem muita coisa para falar. Eu faço um trabalho chamado constelação familiar, vocês sabem disso. Eu quero muito falar sobre isso, que vai ser muito interessante da gente ver aqui. Eu não fui parar em constelação familiar à toa. Eu fui parar em constelação familiar como cliente, porque eu precisava resolver várias tretas sistêmicas, tretas familiares que eu tinha, que eu tentava resolver uma vida inteira fora de mim, apesar de ter feito terapia desde muito nova. Então eu fazia terapia, eu falava sobre aquilo na mente racional. Eu entendi tudo na mente racional, os movimentos e tudo mais, mas eu não integrei aquilo ali dentro de mim. Então eu não resolvia, tá? A constelação dá pra gente fazer online, Roberta. Depois a gente conversa. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que
eu tinha um problema muito grande com uma pessoa específica do meu sistema familiar, né? Com meu pai. Não tem problema nenhum em falar isso. A gente era igual cão e gato, a gente brigava muito. Por quê, né? Porque muito parecidos e tal, e alguém sempre será esse personagem na sua vida e também dentro da sua família, né? Principalmente porque a gente tem uma missão, uma das nossas missões de vida é dentro da nossa família. Então, sempre haverá algo para ser resolvido dentro da família, não tem como. É um combinado que a gente vai uns ativar nos outros esse negócio. Conforme a gente vai evoluindo, segundo os meus estudos, que são muitos, muito, que vão muito além da constelação também, conforme a gente vai curando as coisas dentro da gente, a gente tem possibilidade de, em outras existências, para quem acredita nisso, né? Não passar mais por aquelas questões naquele grau, né? Ou seja, se você cura a sua relação com o dinheiro agora e termina a sua vida com isso ok, com as suas crenças ok sobre isso, né? Ou no tema família, ou no tema relacionamento amoroso, você não vai precisar mais passar por esse mesmo tipo de desafio em outras existências. Aí você vai trabalhando outras coisas. A gente está sempre trabalhando o máximo de coisas possíveis na existência. Por isso que, assim, a coisa na qual a gente mais deveria focar é em se curar de tudo que a gente precisa dentro da gente. E, claro, isso se espelha, vira um espelho na nossa realidade. Como é que a gente sabe que a gente curou algo? Dessa maneira aqui que a gente vai te falar. Com o espelho. Esse tema de hoje é muito importante. Porque o espelho, que é a nossa realidade, né? Que é o nosso plano físico, a nossa vida real, que a gente chama de vida real, ele é o relatório perfeito de como a gente está por dentro. Sempre a nossa vida real, a nossa realidade vai ser um espelho, um retrato, uma sombra perfeita de como a gente está por dentro. Por que que isso é assim? Se a gente pensar lá na visão do todo, né? Do nosso Criador. Eu não sei exatamente por que ele fez isso, claro, né? Porque ele é uma mente muito mais expandida do que a nossa, uma mente infinita, a gente não consegue nem conceber o tão imenso que é. Mas é uma maneira da gente saber o que a gente precisa trabalhar na nossa vida para que a nossa vida melhore. Então, não tem escapatória. A gente olha para nossa realidade, a gente pode falar muitas coisas. Não, eu tenho uma boa relação na minha família, eu tenho boa relação com o dinheiro, tá tudo bem. Mas como é a sua realidade? A sua realidade não mente. Então, muitas vezes você tá ali num trabalho interno, sim, eu acredito, mas você precisa olhar para os seus resultados. Os seus resultados vão dizer qual é a sua verdade. Então, não, eu tô super positiva, eu sou super maravilhosa e tal. Mas você tá passando por uma questão de doença, você tá passando por uma questão financeira. Isso é um feedback mesmo do universo para você, de como você tá por dentro, tá? A Roberta perguntou se eu dou formação de constelação. Eu tenho uma lista de espera para minha primeira turma. Já tá bem grande essa lista de espera. Tem gente esperando há mais de um ano. Eu não tive tempo na agenda ainda para fazer isso. Mas, Roberta, me manda um direct que eu vou botar você nessa lista. Vai ser bem legal, tá? Vai ser uma turma bem pequenininha. E aí, essa primeira vai ser uma turma pequena. Não vou fazer com muita gente, tá? Então, aí continuando a história do meu pai, que eu quero compartilhar com vocês. Então eu tinha um desejo profundo que ele mudasse, que ele era muito errado, que eu não gostava do jeito dele, que era um absurdo, que era uma injustiça, e ele é isso, ele é aquilo, né? Eu botava toda a energia nele dessa forma. E claro, no que a gente bota energia, cresce, lembram disso? Tudo que a gente põe energia cresce, inclusive os comportamentos indesejados das outras pessoas. Ana, eu tenho controle sobre o comportamento das outras pessoas? De certa forma, sim. Porque não é que você tem controle. Mas quando você tem pensamentos sobre aquela pessoa e passa o dia... Gente, a gente tá todo mundo ligado, tá? A gente não tá separado. Então, tudo que você já reparou que, por exemplo, você pode não saber disso, mas vamos supor, tem uma pessoa do seu trabalho que você implica mentalmente, mesmo que você não fale na cara dela as coisas que você pensa, mas que mentalmente você passa o dia inteiro
pensando coisas ruins sobre ela, criticando, julgando, não sei o quê, você vai ver que vai ter um rancinho aí entre vocês. Ela vai perceber isso na sua vibração. Você não precisa falar. Você pode até falar mal dela com alguém ou não. Vamos porque você não fale mal dela com ninguém, mas passa o dia inteiro dentro da sua cabeça falando mal dela. Ela vai receber e ela vai sentir. Então, o comportamento dela com você vai sim expressar o que você pensa dela, tá? Tanto é que a gente trabalhou relacionamentos aqui. Nesses 28 dias, a gente trabalhou cura dos relacionamentos, né? A gente fez isso e funciona. É impressionante. E aí eu cheguei e falei da constelação. A constelação é muito impressionante. Por quê? Quando você mexe, vem você aí, vem a Roberta fazer uma constelação comigo. Na hora que eu constelo ela, que eu trabalho com ela, e ela muda a percepção sobre a história dela, sobre a vida dela, né, com alguém de dentro do sistema familiar dela, isso vai reverberar em todo o sistema familiar dela. Porque nós somos todos unidos. E os consanguíneos, então, as pessoas que têm o nosso sangue, é surreal, tá? Por que a gente fala sistema familiar e não família? Porque faz parte do nosso sistema familiar pessoas que não são do nosso sangue, que não são da nossa família. Então, a gente fala sistema familiar, né? Por exemplo, você casa, teu marido não é do teu sangue, mas ele é da tua família. Ou seu pai casou pela segunda vez. Essa segunda mulher, ela faz parte do seu sistema familiar, mesmo que ela não seja sua mãe. Enfim, tem várias historinhas aí das pessoas que fazem parte, mesmo não tendo nosso sangue. E aí, quando a gente mexe na gente, a gente vai impactar todo o sistema. Isso aqui é uma coisa muito doida, porque eu briguei a vida inteira. Por que eu tô contando a história pra vocês? Porque eu briguei a vida inteira querendo que uma pessoa mudasse o comportamento dela, né? Comigo e com todo mundo, porque ele era muito errado, porque ele era muito assim, ele era assado, blá blá blá. Nunca funcionou. Pelo contrário, o comportamento dele ficava cada vez pior em relação a mim e em relação a todos. Porque eu botava energia naquilo, então era só aquilo que eu via, era só aquilo que ele expressava. A parte que eu queria dele, a parte, sei lá, mais amorosa, a parte que eu, né, sei lá, mais amorosa, vamos botar assim, ele não expressava. Ele provavelmente expressava com outras pessoas que acreditavam nessa parte dele, né? E enquanto eu só pensava que ele era isso, que ele era raivoso, que ele era chato, que ele era não sei o que ele era implicante, ele me dava exatamente o que eu pensava. Exatamente o que eu pensava dele. Porque eu tinha uma vibração que eu emitia e ele emitia. Isso é muito doido, porque às vezes a pessoa nem sabe por que ela implica com você. Mas é de tanta crítica que a gente faz aqui, ó, dentro da nossa mente. Que vira uma vibração no nosso corpo e a pessoa recebe sim, tá? Por isso que tem essa frase que diz que os relacionamentos são sempre sobre a gente. Se você tá num relacionamento e você termina esse relacionamento e não faz nenhum trabalho interno e já entra em outro, você vai ver tudo se repetir. Só vai mudar o CPF. Então eu não vou mais ter relacionamento. Você vai achar essa pessoa para repetir esses comportamentos no seu trabalho. Ou você vai ter um filho que repete esses comportamentos. Porque isso é seu. Essa coisa vai te perseguir porque ela é sua. Então, a única solução qual é? Mudar dentro de você o que está causando essa realidade na sua vida. Entendem? Ó, tem um relacionamento a ser curado. Quero constelar online. Tá bom. A constelação, que eu falei que tem uma lista de espera, é para formação. Se você quer trabalhar com constelação, ou se você quer, por exemplo, uma formação de constelação, a pessoa, ela se trabalha muito, mesmo que ela não queira atender. Ela vai se trabalhando, é maravilhoso. Nem todo mundo que faz uma formação trabalha com isso. Mas muitas pessoas levam para as coisas mais loucas. Eu, por exemplo, conheci uma pessoa outro dia que ela é veterinária e ela disse que levou as constelações para isso. Ela foi para se trabalhar e ela é uma veterinária sistêmica, né? Ela percebe que, olha só, como é que tudo tá unido, tudo, não só as pessoas. Quando um animal expressa um determinado comportamento, uma determinada doença ou sei lá o quê, isso tem a ver com o sistema familiar daquela família. Ele está expressando algo que é da família. Então, ela consegue
A pessoa que vai chegar nela é uma pessoa bem aberta, né? Que tá... Por exemplo, eu levaria um petzinho meu numa veterinária sistêmica, eu ia adorar. E aí eu ia olhar pra mim, né? Tá bom, todo mundo que quiser falar comigo sobre qualquer coisa pode me chamar no direct, tá bom? E a gente vai combinar tudo. Amanhã a gente tá indo pro retiro, e esse é meu foco nesse fim de semana, que vai ser... Cara, vocês não têm noção, vai ser muito lindo. Eu vou mostrar tudo. Vocês querem ver? Vocês querem que eu mostre nos stories? Como é que vai ser esse retiro? E ainda dá tempo de você vir comigo, tá? Você que tá aí na dúvida, ainda dá tempo de você vir. É amanhã. Você tem que chegar lá amanhã à noite. Só isso. Eu tô animada. Gente, eu sou assim. Eu tô 24 horas animada igual uma criança. Eu pulo, eu comemoro por tudo que já aconteceu lá, né? Porque eu sei o que já aconteceu. Parece loucura falar, já aconteceu, porque ainda não aconteceu, mas já aconteceu aqui dentro de mim, ó. Eu sei o que vai acontecer lá. Na verdade, vai acontecer muito mais do que eu imagino. Então, o que é o espelho mágico? Então, venham. Olha, tem um monte de gente aí. A Verônica, a Luciana, o pessoal vai estar lá comigo amanhã. A Paula, a Ingrid, tá todo mundo aí. A aparência das coisas muda. O nosso mundo externo, o nosso mundo, a nossa realidade muda quando a gente muda por dentro. Ainda na história do meu pai. O que eu vi acontecer? Quando eu conheci as constelações, e vai ter constelação no retiro. Se essa é a questão, venha pro retiro, que vai ter constelação lá também. Bastante vivência de constelação, maravilhoso. Nunca não tem constelação nos meus trabalhos. Qualquer lugar que eu vou, a constelação vai comigo aqui, ó. Ela é a minha base pra tudo, tá? Então, olha só. Na hora que eu mudei... Gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu nunca tive uma conversa com o meu pai sobre a nossa relação. Eu nunca sentei com ele. Já tinha tido várias antes da constelação, tá? E eu tô falando da constelação pra te dar um exemplo de uma coisa que foi muito emblemática de me transformar por dentro, tá? Eu poderia estar usando... Eu tive outras coisas antes da constelação que foram liberando isso também. Tudo que eu vou entregar lá no retiro. Eu pego a minha própria história e eu entrego tudo pra vocês. Né? Eu fui tirando camadas, antes de eu chegar na constelação. E eu tentei muitas vezes, eu tive muitas conversas, eu escrevi cartas, porque meu pai é uma pessoa muito fechada, né? Ele não sabe muito se comunicar, falar sobre sentimentos. Então eu tentei de muitas formas, eu fiz muita terapia, eu chorei muito, me joguei muito no chão, eu xinguei muito, fiz tudo, nada dava certo. E aí eu fui fazendo meu trabalho interno pra sobreviver àquela dor que eu sentia de não conseguir curar aquela relação. Era uma coisa que ficava 24 horas na minha cabeça, era uma coisa bem forte. O caminho da minha dor me levou pra minha missão. Olha que coisa linda, tô toda arrepiada só falando isso. E aí, gente, na hora que eu fiz esse trabalho dentro de mim e o meu olhar sobre ele realmente mudou, e não é só numa conversa, não é na razão. Eu integrei aqui dentro do meu coração. Demorou, não foi do dia pra noite. Mas a constelação foi tipo assim, no primeiro dia, na hora que eu sentei, que eu assisti a primeira constelação, eu fiz assim, ó. Achei. Eu chorava tanto, me dá vontade de chorar só de falar. Porque eu achei a resposta. Assistindo, eu nem cheguei a ser constelada. Pra vocês verem quando eu falo que assistir constelação também é super curador, eu sentei naquele grupo, parece que eu tô lá agora, eu sei exatamente. Eu sentei e eu tinha acabado de passar por uma situação muito desafiadora na minha gravidez do meu filho, do Gael. Muito desafiadora. Eu posso dizer que foi a pior época da minha vida. Eu passei por uma crise imensa com a pessoa com a qual eu estava casada na época. E olha, qual era a raiz disso? Era essa historinha com meu pai. Então, foi tanta dor, que aquilo atingiu toda a minha vida. Desestruturou a minha vida inteira. Por isso que eu compartilho a minha história com vocês. Um dia eu preciso fazer uma live só pra contar a história, né? Pra vocês se conhecerem, eu tô contando uns pedacinhos. Que eu pedi tanto, porque isso acontece. Quando a gente tá numa experiência de contraste, o que é o contraste? Minhas alunas aí, meus mentorados, que vocês são meus mentorados, minhas alunas já, né? Vocês sabem. Quem tá aqui comigo 28 dias, 27.
quando a gente está numa experiência muito indesejada, por mais que a gente às vezes esteja na lamentação e sem compreender, que naquela época eu não compreendia exatamente, eu sabia que tinha algo em mim, mas não com a consciência que eu tenho hoje, né? Senão eu nem teria sofrido daquele jeito, eu teria lidado de outra forma. Quando a gente só tá sofrendo muito, a gente deseja muito, a gente faz muitos pedidos pro universo. Por isso que a experiência de contraste faz parte dessa experiência aqui no planeta Terra. Pra gente se dar conta do que a gente quer e do que a gente não quer mais. Só que não precisa ser tão sofrido quanto foi, né? Louca pra chegar amanhã, eu também, Verônica. E aí, naquele momento eu desejei muito. A constelação, eu já era terapeuta. A constelação já tinha passado na minha vida há algum tempo. E ela veio, uma amiga minha, apareceu e falou, vamos numa constelação, você já foi? E eu falei, cara, nunca fui. Porque ela passava e eu sentia vontade de ir, mas não era uma vontade, né? Era uma resistência minha, eu não estava pronta. E naquele dia eu falei, cara, eu vou. O Gael tinha acabado de nascer. E eu tinha sofrido tanto, gente, na gravidez, mas tanto. Eu tinha passado tanto tempo deitada, chorando, que o meu quadril, eu mal conseguia andar. Eu andava com ele no carrinho, ou com ele no colo, chorando de dor no quadril. Porque eu passei a gravidez inteira deitada numa cama chorando. Numa depressão profunda. O que era a depressão profunda da minha gravidez? Brigando com a vida. Não aceitando o que estava acontecendo. Eu não aceito isso que está acontecendo. Eu não aceito essa crise. Eu não aceito. Brigando. E quando a gente briga com a vida, a gente sempre perde. Ana, então eu tinha que aceitar essa crise e largar a crise pra lá? Não. Não é isso que eu tô falando. Brigar com a vida é você não aceitar. E você ficar com ódio, você julgar. E você se sentir uma vítima. Era isso que eu tava fazendo. Se eu olhasse pra aquilo ali e falasse, cara, isso aqui que tá acontecendo é uma consequência de coisas que eu plantei. É isso. Eu vou seguir o fluxo aqui. Mesmo que isso significasse, por exemplo, estar separada durante a minha gravidez, que era uma coisa que me causava um pânico de pensar naquilo. Como assim eu vou passar minha gravidez separada? Naquele momento, o que eu fiz? Eu optei por continuar junto, mesmo numa relação caótica. Inclusive trazendo, de certa forma, um sofrimento até pro meu filho. Óbvio, entendeu? Eu escolhi a guerra em vez da paz. Sem confiar que aquilo ali se resolveria. É uma briga com a vida. Quem estava lá comigo, a única pessoa aqui que pode fazer depoimento aí é a Ingrid. Não sei se ela ainda tá aí. Ela tava, não sei se já foi. Sabe o quanto eu briguei com a vida. Então, por que eu tô falando isso? Esse caminho todo de dor me levou pra constelação familiar, tá? Então, não importa o que você está passando na sua vida agora. A vida é uma tela em branco. Você pode, sim, estar no pior momento. E a coisa aparece, a oportunidade aparece. A oportunidade pode ser o retiro? Pode. Eu tenho que dizer isso. Eu tenho que dizer isso pra você. Porque eu tô todo dia falando nesse retiro aqui. E ainda tem gente pra chegar. Eu sei qual é o campo do retiro. Tem gente pra chegar ainda. Por isso que eu não fechei. Porque já era pra ter fechado, vocês não têm noção. Eu tô... Não tem noção das coisas que estão acontecendo. Depois que passar eu conto pra vocês, tá? Prometo. Mas eu sei que tem gente chegando ainda. Então, gente, na hora que eu mudei, tudo isso pra falar sobre o espelho, não sai nem da primeira página ainda, já são 7h40. Na hora que eu realmente mudei a minha percepção sobre aquela história, o espelho mudou. Como? Meu pai virou uma nova pessoa? Não. Ele continua fazendo exatamente as mesmas coisas. Ele é a mesma pessoa. Só que eu olho pra ele com amor. Eu olho pra ele e eu acho que não tem nada de errado com ele. Com o jeito dele. Eu tenho empatia. Eu não tenho raiva. Eu olho pra ele e eu vejo beleza na história dele. E eu vejo beleza na nossa história. Porque eu entendo que ele foi esse grande personagem que me trouxe até aqui. Se hoje eu tô aqui falando com vocês, é por causa disso que eu vivi com ele. Foi a minha história de dor com ele que me fez buscar, de tão dolorosa que foi, que encalacrou minha vida inteira. Eu encalacrei, né? Mas foi essa historinha que foi a historinha que me trouxe. É por causa dele que eu tô aqui.
Então, inclusive, meu pai está internado nesse momento. A gente podia mandar umas good vibes pra ele agora. E agradecer a ele, porque se tem algo de importante que eu estou te entregando agora, vamos agradecer ao meu pai. Porque por causa de todo esse meu encalacramento sistêmico, que hoje eu estou aqui, vou dedicar a live de hoje a ele. Com muita gratidão. Então, vocês percebem que o espelho da vida, né, muda. Às vezes eu tô lá na casa do meu pai, eu fico olhando assim pra ele. A gente continua não conversando muito, é o jeito dele, né? A gente continua não tendo uma relação como a minha criança fantasiava que era uma boa relação de filhinha com o papai, colinho, carinho, não sei o que. Ele não é essa pessoa. Ele não é, porque a história de vida dele, ele não conseguiu superar tanto, ele superou muito. Ele fez muitas coisas incríveis, mas ele não conseguiu superar tanto a ponto de se tornar uma pessoa carinhosa, por exemplo, fisicamente. Não conseguiu. Ele fez o melhor que ele pôde, eu tenho certeza. Porque todos nós estamos fazendo todo o tempo o melhor que a gente pode. Eu tô fazendo o melhor que eu posso com o nível de consciência que eu tenho. E cada um de vocês também. E essas pessoas que estão sendo esses personagens na sua vida hoje também estão fazendo o melhor que elas podem com o nível de consciência que elas têm. Todo mundo tá nesse jogo aqui da vida, tentando evoluir, buscando uma maneira de se sentir melhor, de se sentir amado. E tudo bem. Tá tudo bem, essa história é uma história que eu não vejo nenhuma lamentação, sabe? Eu vejo só beleza, eu vejo só perfeição. Não tem erro na história de ninguém. Você pode me contar a pior história do mundo, sabe? Tudo. Eu atendo com constelação, eu já escutei coisas bizarras, que parecem bizarras. Nessa história também tem beleza, nessa história também tem cura, nessa história também tem Deus. Não tem nenhum milímetro do que acontece aqui que não deveria ter acontecido. É exatamente isso que deveria ter acontecido com você. O que aconteceu com você, o que acontece com você, é exatamente, você está no lugar certo. Hoje você está no lugar certinho, você está exatamente onde você deveria estar. A tua liberdade, né, que as pessoas chamam de livre-arbítrio, é você escolher o que você vai fazer com a sua história. É você pegar o seu desafio e falar, o que eu vou fazer com isso? Para que isso está acontecendo comigo? Para quê? Nunca é punição. Presta atenção no que eu vou te falar. Porque tem muita crença religiosa, né? Que pesa. Você não está sendo punido. Você não fez nada de ruim que você mereça sofrer. Existe a lei da causa e efeito? Existe. Mas a benevolência do todo é tão imensa que a gente não consegue nem conceber como ser humano. A gente não alcança, apesar da gente ser imagem e semelhança, a gente ser essa centelha divina, né? Nós somos uma centelha dele. Mas esse tanto de amor, no dia que a gente compreender, a gente não precisa mais passar por essa experiência aqui. Essa experiência aqui é pra gente aprender a se amar, a amar uns aos outros, né? Em todas as situações, apesar das dores, apesar das circunstâncias, estão incluídas todas as circunstâncias. Então, seja lá o que você passou ou o que você está passando, você precisa curar dentro de você para ver o espelho da vida mudar. Para ver é o espelho mágico, para ver essa realidade, para que você olhe para aquela pessoa ali que sempre foi a pessoa que te causava os piores, era o gatilho das piores coisas, das suas piores partes. Essa culpa dessa pessoa, uma violência, um abuso, porque eu me sentia também, era assim que eu me sentia, injustiçada, né? Então, aquela pessoa ali, cara, que personagem abençoado, que bom, porque e que gratidão, porque se não fosse ele, seria outros, como foram muitos outros. Enquanto eu não curei essa história aqui, muitos outros personagens apareceram me causando exatamente a mesma dor, porque a dor era minha. Vocês estão entendendo isso? Que não vai parar de acontecer, não vai parar de doer enquanto você não
se responsabilizar, agradecer, aprender. É assim que você vai liberar. Porque senão as pessoas, nós estamos aqui nesse planetinha maravilhoso, colaborando uns com os outros. Então, eu também sou um personagem na vida de alguém, eu já magoei pessoas. Eu já fui um personagem de causador em alguém. Claro que já, eu nem sei quem, mas com certeza... não sei, ó, eu até lembrei aqui de uma história bem emblemática da minha vida, sei. Já causei dor, não por mal. A gente se envolve nas histórias por ressonância. A gente tá falando o tempo todo de lei da atração, lei da vibração, né? Ressonância, semelhante atrai semelhante. Então, a gente vai colaborando uns com os outros, mesmo que sejam em formas doloridas. Eu sei, eu tô sentindo aqui que tocou vocês aí, né? Isso tudo que a gente tá falando. Eu tô sentindo porque eu tô aqui, ó, tô explodindo, meu corpo tá todo quente. Então eu tô sentindo que eu tô ajudando realmente vocês com isso que eu tô falando hoje. Eu nem passei da primeira página. E aí, é sobre você. Por isso que acontece, né? Por que uma criança que sofre um abuso, por exemplo, ela tende a repetir isso ao longo da vida? Ou entrar em relacionamentos abusivos, ou sofrer outros abusos, né? A gente tá falando de uma coisa aqui séria. Eu não vou entrar muito profundamente, isso aqui eu não entro na internet nesse tema, eu só entro no presencial ou num atendimento individual, mas perceba, se ela não curar essa dor, isso vai se repetir ao longo da vida, ela vai achar outros personagens. Meu Deus, eu tô em relacionamentos e as pessoas sempre fazem a mesma coisa comigo. Não são as pessoas estão colaborando com você, para que você enxergue dentro de você o que você precisa curar em você. E aí, como a gente, na hora da experiência... Olha isso, que legal. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Na hora que eu tô passando por uma experiência de contraste, que é uma experiência indesejada. Eu tô ali num relacionamento e sofri ali, tipo eu lá na minha gravidez, sofrendo, não sei o que, não. Me sentindo uma vítima, me sentindo injustiçada, meu Deus do céu, minha família, eu não aceito isso, a minha família, porque eu planejei muito esse filho, meu Deus do céu, né? Eu mereço, eu sou uma pessoa boa, as coisas que a gente pensa, eu sou tão boa, sou uma pessoa muito boa, por que eu tô passando por isso? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Porque a gente sempre se acha boa também, a gente não vê as causas. Por quê? Porque as causas que vão causa e efeito. Aquilo que eu tava passando era um efeito. O plano real, o plano real, gente. O plano físico, que é a nossa realidade, é sempre um efeito. Esse mundo aqui que a gente vive é um mundo dos efeitos. Sempre teve uma causa antes. Uma não. Várias causas. Uma causa que vai se encaixando na outra, infinitas, que a gente nem precisa catucar isso não. O que a gente precisa saber? Que existem causas que são comportamentos, mas que a primeira causa ela vem daqui. Porque um comportamento ele vem depois de um pensamento. Então eu pensei muito naquela crise. Eu pensei muito. Eu falava muito mal mentalmente daquele marido. Eu criticava muito ele. Eu já me sentia vítima em outras coisas. Eu já era ciumenta. Eu já não sei o que lá. Eu já tinha uma memória de gravidez, porque isso também é importante. E vamos trabalhar isso no retiro. Na hora que a gente engravida, a gente traz as memórias do nosso nascimento. Não foi à toa que eu nasci naquela família, naquela situação. Então perceba que tem coisas anteriores também. E aí eu já tinha tido uma outra gravidez complicada antes do Gael. Então aquelas memórias também de medo. Meu Deus, eu queria tanto viver uma gravidez em paz. Meu Deus. É um bololô completo de coisas que estão lá escondidinhas dentro da gente. E eu tive a oportunidade bastante de, antes de engravidar, de me curar dessas coisas. Mas eu jogava pra baixo do tapete, apesar de já estar trabalhando em autoconhecimento. Mas era uma coisa específica de relacionamento que eu não dei conta. Eu paguei o preço de engravidar ali. Então eu arquei com essa consequência. Nunca se sinta vítima do que está acontecendo na sua vida. Sabe por quê? Porque se você se sentir vítima, é porque você não compreendeu. Nunca se sinta vítima, porque você matematicamente criou o que aconteceu. Não tem nenhuma chance de você não ter criado na sua mente. Não desejando aquilo, mas com os seus medos,
com não ter olhado para uma situação lá. Sempre tem uma falta de perdão envolvido nesse negócio, tá? Às vezes é um auto-perdão, no meu caso também tinha. E às vezes é um perdão a outra pessoa, limpar alguma história com outras pessoas, tá? Acho que foi bom aí pra vocês, né? Isso, tudo que a gente conversou. Vamos lá, vamos pra próxima página. Olha só, tem outras palavras aqui, as palavras inspiradoras de Gandhi e a letra da canção O Homem no Espelho, do Michael Jackson. Olha só. Mudaram a vida de centenas de milhares de pessoas, transmitem uma das mensagens mais poderosas de todos os tempos, que é antivitimismo, né? Mude a pessoa que está no espelho e seu mundo irá mudar. Como que eu mudo a pessoa que está no espelho? Não é olhando pro espelho, isso que é doido. Preste atenção nesse jogo do espelho aí, que eu vou te ensinar, o jogo do espelho. Preste atenção. Eu tenho um espelho, aqui meu espelho é essa câmera aqui, porque eu tô me vendo, né? Eu não tô vendo vocês, tô sentindo vocês, mas eu não tô vendo vocês. Então, eu me olho no espelho e eu vejo uma pessoa. O que é olhar no espelho? É olhar pra minha realidade, é isso que a gente vai chamar de espelho. Então, eu tô vendo uma Ana que mora num lugar tal, que tem uma vida tal, que tem um relacionamento tal ou um não relacionamento tal, que tem uma saúde tal, que tem uma conta bancária tal, um trabalho, uma relação familiar. Eu tô olhando no espelho, eu tô olhando pra mim, né? Bom dia, galera que chegou aí agora. Atrasados, mas dá pra pegar ainda alguma coisa aqui nessa live que tá preciosa. Depois vai lá no feed e assistir desde o começo. E aí, eu me olho no espelho e eu sei que eu preciso mudar isso que eu olho no espelho para mudar o meu mundo. É isso que tá falando. Mude a pessoa que está no espelho e seu mundo vai mudar. Por quê? Porque eu preciso mudar o que eu penso sobre mim e sobre o mundo. Isso tudo que eu tô falando, gente, é spoiler do retiro, hein? Sério, só que lá a gente vai trabalhar mais profundamente, né? Ainda dá tempo de você estar no retiro comigo, hein? Ainda dá tempo, vai ser muito maravilhoso. Lá a gente vai aprofundar e cavucar mesmo esse negócio pra limpar de vez, fazer essa faxina aí. E aí, é muito louco, porque o espelho me mostra como eu tô por dentro. Só que se eu ficar só olhando pro espelho, eu não vou conseguir mudar o meu mundo. Deixa eu descomplicar isso que eu falei agora. Se eu ficar olhando para as minhas circunstâncias atuais, elas já são um efeito de quem eu sou por dentro hoje, das coisas que eu penso sobre mim hoje, das coisas que eu penso sobre relacionamento hoje, das coisas que eu penso sobre dinheiro hoje, das coisas que eu penso sobre família hoje. Já é um efeito. Já é uma consequência. Causa e efeito. Eu tô me expressando bem sobre causa e efeito? Eu quero que vocês me digam, porque isso é uma grande virada de chave pra vocês, tá? É um presente aqui que eu tô dando hoje. Eu não ia falar sobre isso, mas é muito importante. Veio e eu quis entregar isso pra vocês. Vocês estão... Eu tô me expressando bem sobre essa história do causa e efeito? Do espelho? Então, se eu me olho no espelho pra me dar conta, eu vejo a minha realidade pra me dar conta de como eu sou por dentro. Eu quero mudar essa realidade, eu vou ter que mudar esse espelho, eu vou ter que mudar as coisas que eu penso sobre mim e sobre o mundo, para que eu veja a minha realidade mudar. Só que se eu ficar olhando para a minha realidade e botando energia nisso, eu vou ter mais disso. Então vamos supor que você tá hoje aí com uma questão, sei lá, financeira, ou no seu trabalho. Se eu ficar botando energia nisso, ai meu Deus, esse trabalho eu não gosto. Olha como eu não gosto desse trabalho. Olha como eu tô sendo subutilizada nesse trabalho. Olha que saco trabalhar aqui. Eu queria tanto não sei o quê. É importante essa experiência do contraste pra gente desejar, pra gente ter clareza do que a gente quer. Sem dúvida, né? Pra isso que serve o contraste. Mas eu preciso só me dar conta disso, tomar consciência e sair. Olhar pra dentro. Tirar os olhos do espelho por um momento e falar, então tá, o que eu quero viver?
Então eu vou começar a colocar minha energia toda na criação dessa nova realidade. Eu vou começar a botar toda a minha energia para criar esse mundo que eu tô vendo agora quando eu fecho os olhos. Eu vou tirar os olhos dessa realidade que eu não gosto. Isso aqui que eu não gosto já me fez me dar conta do que eu quero viver. Tá bom. O que eu quero viver não é isso não. Então agora eu vou começar a criar dentro da minha mente. E claro que para eu ter uma nova realidade eu vou ter que me transformar. Começando pela mente. Porque o mundo que você vive hoje, ele é matematicamente resultado da maneira como você pensa, da sua mentalidade. Por isso que a gente fala tanto de trabalhar a mente, de mentalidade. Os pensamentos e a maneira como a Ana, lá de 2015, pensava, não é a maneira como a Ana de 2022 pensa. Eu mudei muito o meu pensamento e as minhas crenças sobre absolutamente tudo. Sobre relacionamento. Muito. Eu tive que curar muita coisa dentro de mim sobre relacionamento. Vocês não têm ideia. Não foi fácil. Se eu disser que foi fácil, não foi. Mas foi muito mais fácil do que viver as coisas que eu vivia. Do que me sentir como eu me sentia. E aí eu tive que fazer meu trabalho, que ninguém pode fazer. Ninguém faz mágica, por isso que eu falo, eu tô aqui como um canal para te levar por esse caminho. Mas você tem que escolher. Porque, por exemplo, quem tá lá no retiro fez várias escolhas. Escolheu estar lá, escolheu investir tempo, dinheiro, deixar as desculpas de lado, decidiu confiar em mim, decidiu seguir uma intuição, decidiu dar um passo meio na dúvida, decidiu, cara, eu vou olhar para essas coisas aqui que estão desafiadoras, decidiu, vou sair da minha zona de conforto e fazer algo diferente, né? Não vai ser exatamente fácil, porque a nossa mente vai contar várias histórias. E eu tô falando do retiro, mas eu poderia estar falando de qualquer outra situação. Se é uma mudança de relacionamento, você vai ter que falar assim, nossa, eu vivi aqui, como é que acontece? Eu vivi aqui essa experiência de contraste, uma coisa que eu detestei no meu relacionamento. Nesse momento eu desejei, como que era um relacionamento que eu gostaria de viver? Eu gostaria de viver um relacionamento saudável, mais tranquilo, com conexão física, espiritual e emocional. Tá, desejei mesmo isso aqui que eu tô falando. Tô compartilhando com vocês. Não, isso aqui tá muito bagunçado, eu não quero mais viver um relacionamento assim, não. E aí, eu desejei isso, né? Eu desejei viver um relacionamento dessa forma. Só que, cara, eu era toda encalacrada, sistemicamente. Eu tive vários trabalhos pra fazer, porque não tem como eu atrair um relacionamento mais saudável se eu, que sou 50% de um relacionamento, tô toda encalacrada. Não vou atrair uma pessoa saudável. Eu vou continuar batendo cabeça e atraindo pessoas naquela vibe, né? Que confirmam as minhas crenças. Sacou? Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que deixar essas pessoas chegarem, se for o caso, e perceber que elas são personagens que vão me mostrar que coisas eu ainda preciso curar em mim. E ir me trabalhando, ou ficar sozinha e ir me trabalhando. Tem as duas opções. Ou eu trabalho sozinha e vou me trabalhando, e daqui a pouco, quando eu me abro de novo, aparece uma pessoa numa frequência totalmente diferente. Ou eu pago o preço ali de não estar sozinha e ir me trabalhando na dupla, na relação, e ver que tudo que aparece de indesejado naquela relação é meu. É um espelho de quem eu sou. Não é mole não. Não é mole não. Ser desperta, porque você sai totalmente do vitimismo. Nunca mais na vida, quando você realmente entendeu, isso toma tempo, tá tudo bem. Uma coisa é saber aqui, na mente. Uma coisa é entender racionalmente. Outra coisa é você realmente integrar esse conhecimento, né? Essa ideia. E é isso. Fácil. Vamos pro exercício de hoje, que já faltam menos 10 minutos? Então tá. Se você seguiu os 26 exercícios mágicos até aqui,
é porque você já mudou, é porque você já teve uma constância, é porque você já trabalhou bastante, com certeza sua mente mudou muito. Se você puder, vocês que estão há muitos dias aqui comigo, ou se você só chegou hoje, você também me dá o seu maior insight. O que mais mudou em você, na sua mente? Um pensamento que mudou. Qual foi o maior aprendizado que você teve nesses últimos 27 dias aqui comigo? E se você chegou hoje, qual foi o maior aprendizado que você teve hoje? Compartilha aí, porque isso é muito importante pra mim e para as outras pessoas, enquanto eu acabo de ler aqui pra vocês. Você já vai ter sentido essas mudanças, os seus níveis de felicidade, a mudança para melhor nas circunstâncias da sua vida e essas mudanças mágicas no seu mundo. Com certeza você já vai ter percebido. E quando a gente é grata pela pessoa no espelho, ou seja, a gente aceita aquilo que está acontecendo no nosso momento presente, a gente não nega, né? A gente aceita a nossa realidade do momento, mas fala, eu quero criar novas coisas. E aí a gente vai para o nosso trabalho interno. Você vai ver que as coisas vão mudando, tá? É matemático, não tem como. Não é talvez, talvez mude. Não, vai mudar. Não tem como não mudar. Vai mudar. É impossível não mudar, tá? Então, os sentimentos negativos sobre você mesma são os que mais prejudicam a sua vida. Porque a sua autoimagem, a imagem que você tem sobre si, vira o seu destino. Sempre. Então, meu Deus do céu. Então, qual é a coisa mais importante do mundo? Mudar as imagens que eu tenho sobre mim. E esse trabalho com os pais, com a família, quando você muda a relação interna com seus pais, você muda a imagem sobre si. Porque os seus pais vibram dentro de você. Você é eles. Você é eles. Né? Você traz eles aqui, você pode se mudar para outro planeta. Isso vai continuar dentro de você. Então, quando você trabalha isso com os seus pais, você naturalmente vai mudar a sua relação. Uma pessoa que se sentiu rejeitada pelo pai ou pela mãe, ela não consegue acreditar que ela vale muita coisa. Então você percebe que quando você entende que você não foi rejeitada, que tinha uma história de dor por trás daquele homem também, você começa a se sentir melhor. Você começa a perceber o seu valor. Entenderam? Quando você nutre sentimentos desse tipo por você, e aí você vai expressar isso também no outro, né? Você vai ver que você também critica muito o outro. Quem critica muito o outro é muito autocrítico também. É tudo misturado. Os nossos relacionamentos, eles são realmente presentes. Todo mundo que passa na nossa frente é um presente. Quando se sente grato por ser quem você é hoje, quando você se olha no espelho, nesse espelho aqui, você fala, obrigada por quem eu sou hoje, obrigada por tudo isso que me trouxe até aqui, né? Essa Ana que eu fui até hoje. Eu quero mais, eu quero evoluir, eu quero me melhorar, mas eu sou grata a todas essas Anas. Todo dia eu vou lá no meu passado, eu agradeço elas, eu falo pra elas, cara, vai. A gente chegou já aqui, ó. Eu mando uma mensagem aqui desse futuro lá pro meu passado. Eu sinto às vezes como se fosse um pedido, um chamado dessa Ana do passado. Lá desse momento da minha gravidez que estava tão difícil, eu vou lá nela e eu falo, vai. Isso aí vai ser bom pra você. Você não tem noção do que vai acontecer na sua vida depois dessa dor. Você não tem noção, só vai. Tô aqui com você, acredita, já é real. Eu mando essa mensagem pra ela. Você precisa ter uma abundância de bons sentimentos sobre você mesma para trazer a abundância para sua vida. Então, a gratidão por você mesma vai te enriquecer em todos os sentidos, vai te trazer a prosperidade existencial. E aí a gente vai encaixar naquela frase. Já vou ler tudo que vocês estão escrevendo, vão escrevendo aí. Pois a quem tem gratidão por si próprio, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem gratidão por si próprio, até o que ele tem será tirado. Então a gente vai fazer o exercício de se olhar no espelho. Qual é o exercício de hoje? Você vai se olhar no espelho agora mesmo, ou você vai fazer agora, ou você vai, esperar a live acabar e vai fazer. Vai lá pro banheiro, vai pra onde você quiser. Olhe nos olhos dessa pessoa que tá ali no espelho e diga em voz alta a palavra mágica. Obrigada. Agradeça a você mesmo. Olha lá nos seus olhos, bem fundo. E agradeça a essa pessoa que tá no espelho, porque ela te trouxe até aqui, ela segurou muita onda, ela passou por muita coisa. Diga obrigada por ser você mesmo. Diga obrigada por tudo que você é. Você vai falar obrigada por você ser exatamente quem você é.
Obrigada por tudo que você fez. Obrigada por tudo como foi. Você vai, né? Dizer. No mínimo com a intensidade de gratidão que você aplicou nos outros temas. Quando você botou energia porque você queria fazer dinheiro. Obrigada por esse dinheiro, não sei o quê. Eu quero que você bote essa mesma gratidão, essa mesma intensidade de gratidão quando você olhar nos seus olhos. Eu fiz muito intenso quando eu fui agradecer pela saúde de uma pessoa que eu amo. Eu quero mais intensidade ainda quando você for agradecer a si mesmo. Eu quero que você bote a intensidade de quem se ama muito, 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 muito. Tá? E continua a praticar esse exercício sendo grata à linda pessoa que você vê no espelho todo dia e dizendo a palavra mágica obrigada. Cada vez que você vira o seu reflexo. Então você vai ali ao longo do dia e ao longo dos próximos dias. Toda vez que você passar no espelho, agradece. Não esquece. Agradece. Se trate com amor, se trate com carinho, tá? Você pode dizer mentalmente, se você não quiser dar uma de maluca, eu não tô nem aí, eu dou uma de maluca. Mas se você não quiser, fala mentalmente. E se for mesmo corajoso, pode se olhar no espelho e dizer 3 coisas sobre si mesmo pelas quais é grata. Então você vai pegar 3 coisas, vai olhar no espelho e vai agradecer. Eu sou muito grata porque isso. Eu te agradeço muito por causa disso. Eu te agradeço por 3 coisas. E sente essa gratidão. Quando você se sente grata, você para de se culpar ao cometer erros. E você não se critica quando não é perfeita. Quando se sente grata por ser quem é, você é feliz e se torna um imã para pessoas e situações felizes e circunstâncias mágicas que vão te acompanhar para onde quer que você vá e no que quer que você faça. Quando você consegue ver a magia na pessoa refletida no espelho, o seu mundo inteiro se transforma. Eu prometo. Quanto mais você se agradecer, quanto mais você se amar, melhor o seu mundo será. Porque onde quer que você vá, quem vai estar lá é você. Você pode ir para qualquer lugar. Você sempre está junto, não tem como largar, né? Se largar. Então, seja muito grata pela sua trajetória até aqui, tá? Deixa eu ler o que vocês falaram e eu vou fazer o resumo do dia de hoje. Peraí, tem bastante coisa aqui. Verônica, aprendi a parar de me culpar pelos problemas, que onde eu focar, seja no bom ou no ruim, expande. Percebi que algumas doenças físicas estão ligadas ao emocional, exatamente. Todas estão ligadas ao emocional. Feliz em começar essa jornada de autoconhecimento e essa em volta, com certeza. Já era. Já mergulhou, não tem mais, já tá molhada. Não tem, Raquel, não tenho palavras para expressar o quanto minha percepção e sentimento de mundo e a minha sorte me permitir receber sobre o poder da gratidão e o tamanho da limpeza que esses dias aqui têm sido mágicos. Maravilhoso, que bom. Tô muito feliz de saber disso. Tô muito grata. Obrigada a vocês também. Percebi meu alto grau da minha inflexibilidade que impede a mudança do que vejo no espelho. Maravilhoso. Olha só, a gente se dá conta, né, do que tá impedindo a gente e trabalhar nisso. É isso. Não tem nada que seja intransponível. Não tem nada que seja difícil demais, tá? O que se apresentou é o que você precisa trabalhar agora. Então, se é na flexibilidade, você vai buscar pensamentos flexíveis. Eu sou uma pessoa flexível. Você vai exercitar em pequenas coisas. Sabe? Você vai falar, nossa, isso aqui é um ponto pra mim, né? Eu sou inflexível. Cara, então eu vou exercitar em pequenas coisas. Quando eu for ser, eu vou fazer a escolha da flexibilidade, né? Você vai começar. E se tratando bem. Sabendo que o medo é um bom sinal. Que o desconforto é um sinal só de que você tá fazendo algo diferente, né? Dando as mãos aí pra esses incômodos. Então, o exercício de hoje, esse exercício é muito maravilhoso. Não deixem de fazer. Às vezes não é fácil para algumas pessoas, tá? Então, número 1. Já deu 1 hora que eu tô aqui. Não, porque eu atrasei. Então, são 8h08, hein? Auspicioso. Enumere as suas bênçãos. Faça uma lista das 10 bênçãos. Escreva porque você se sente grato. Releia a sua lista e ao final de cada item diga obrigado, obrigado, obrigada. 3 vezes com bastante emoção. Puxa esse sentimento de gratidão por essas bênçãos. 2. A cada vez que você se olhar no espelho durante o dia hoje, diga obrigada do fundo do seu coração. 3. Se você for mesmo corajoso, diga 3 coisas sobre a qual você é grata enquanto se olha no espelho.
Esse momento do espelho pode demorar 10 minutos, você pode ficar bastante tempo lá. É muito doido, é uma conexão muito profunda que a gente faz com a gente, tá? 4. Logo antes de dormir, coloque a sua pedra mágica na mão e diga a palavra mágica, obrigada, pela melhor coisa que te aconteceu durante o dia. Ai, amanhã é o último dia, quem tá sofrida? Mas quem tá sofrida e vai no evento, isso foi só uma grande preparação para você estar lá no evento. Só isso. E se você não vai, porque você está na Bélgica, aproveita. E amanhã eu vou contar uma coisinha pra vocês também. Fiquem bem ligadas. Não deixem de vir amanhã pra gente fechar esse ciclo juntas, né? A gente iniciou, foi uma jornada e a gente vai fechar, tá? Não deixem de vir, não. Amanhã eu já estarei em Búzios. Eu tô indo hoje. Tá sofrida, faz tudo de novo. Não vai ficar sofrida não, que eu tenho uma novidade pra você, dona Raquel. Amanhã você vem comigo que eu vou te contar o que é. A gente vai ter uma oportunidade aí juntas, não quero dar spoiler, mas de fazer um pouquinho mais juntas online, tá? É isso. Tudo que te irrita é seu. Tudo que te irrita é seu. Provavelmente. Então, olha só, sempre me irritei diante de pessoas teimosas. Elas me refletiam, me irritando e eu teimava em permanecer. Quando a gente se irrita, a gente tá julgando, aquilo é nosso. Ela ativa algum sentimento na gente que a gente precisa curar. Só isso. Às vezes é até uma lembrança de alguém lá da nossa infância, sabe? Às vezes um objeto, um jeito de falar ativa aquela memória. O que acontece é, elas estão sempre bem-vindas, porque elas estão te indicando um caminho de cura, tá? Gente, hoje foi maravilhoso. Obrigada. E amanhã estaremos juntas também. Agora eu vou arrumar minhas coisas, pegar as minhas coisas. Meu carro tá até aqui de objetos e coisas, surpresas para quem vai estar no retiro comigo. E 7/7 estaremos juntos amanhã. Esteja presente, porque eu tenho uma surpresa para você também. A gente vai fechar esse ciclo. E eu tenho uma surpresa, uma oportunidade pra gente também estar juntas no online, tá? Vem logo, partiu Búzios. Eu não vou agora, gente. Tem muita coisa pra fazer ainda. Calma, são 8 horas da manhã. Daqui a pouco. Eu tenho umas horinhas aqui no Rio, tá? A gente se vê amanhã 7/7. Convide alguém, convide pessoas que você ama pra estarem aqui amanhã. Amanhã vai ser uma live preciosa e com uma grande oportunidade também, tá? Até amanhã. Compartilhem a live. Tira uma fotinho minha aqui, ó. Compartilha e me marca. Convide as pessoas pra estarem aqui. Beijo!